Revolução de 1830, o triunfo liberal. Após 6 anos de governo absolutista, o Carlos X tornou-se muito impopular na França. Em 1830, ele tomou medidas que provocaram o levantamento popular, ele dissolveu o parlamento, censurou a imprensa e fechou os jornais de oposição. A polícia não conseguiu dominar o levante. Carlos X abdicou e se refugiou na Inglaterra. O movimento, liderado pelos monarquistas liberais, proclamou Luís Filipe, Duque de Orleans, rei da França. Luís Filipe I, anunciado como rei burguês, assumiu o trono pela graça de Deus e a vontade do povo. O novo monarca prometeu respeitar a Carta Constitucional, revisada pelo parlamento. O controle político ficou nas mãos da alta burguesia e da nobreza até 1848. O voto continuou sendo limitado. A independência da Bélgica, a união com a Holanda, acertada no Congresso de Viena, desagradava aos habitantes dessa região. Guilherme I de Orange impôs o holandês como língua oficial. Aproveitando o triunfo liberal francês, a Bélgica declarou sua independência. A Holanda pediu ajuda à Santa Aliança para reprimir os rebeldes, mas a França e a Inglaterra não permitiram a intervenção. O novo reino foi reconhecido pelos outros estados. A Revolução Polonesa, após o Congresso de Viena, a Polônia havia ficado subordinada à Rússia. Com auxílio de franceses, Varsóvia se rebelou contra a dominação russa. Em pouco tempo, o movimento liberal e nacionalista atingiu todo o país. Tropas do czar da Rússia sufocaram o movimento violentamente. A Itália e a Alemanha. Nestes países, o ideal de união nacional motivou rebeliões armadas. Apesar disso, forças austríacas reprimiram os rebeldes italianos. A pressão conjunta da Prússia e da Áustria pôs fim à agitação na Alemanha. A Revolução de 1848, a partir de 1830, com o fortalecimento das tendências republicanas, a opinião pública europeia se radicalizou. O desenvolvimento industrial e a formação de um proletariado urbano trouxeram novos problemas sociais. A situação dos operários era desesperadora e a reivindicação de uma distribuição de riquezas mais justa surgiu de forma cada vez mais organizada por meio de ideias socialistas. Em 1832 e em 1834, Luís Filipe reprimiu greves de operários que lutavam por melhores condições de vida. O rei francês governava exclusivamente para a burguesia. Seus ministros eram contrários a qualquer tipo de reforma social. Em 1848, durante a repressão, manifestações populares eclodiram confrontos armados que terminaram na Revolução Popular. Luís Filipe fugiu. Um governo revolucionário que reuniu liberais, republicanos e socialistas assumiu o poder. O novo governo proclamou a Segunda República e instaurou o sufrágio universal. A Primavera dos Povos, os liberais italianos se sublevaram poucas semanas antes da eclosão do movimento francês. Os príncipes italianos e o Papa foram obrigados a outorgar constituições. A revolução eclodiu na Áustria e na Alemanha ao mesmo tempo. Esses movimentos, vitoriosos no início, foram esmagados, exceto na França. A tentativa de unificação nacional alemã foi mais uma vez frustrada. Na Itália, apenas a Casa de Saboia, no reino do Piemonte, se manteve uma monarquia constitucional, tornando-se o ponto de encontro dos liberais italianos. O absolutismo sobreviveu na Rússia, na Áustria e no leste europeu. Os liberais venceram na França e na Inglaterra. As ideias socialistas ganharam espaço durante os movimentos de 1848, abrindo uma brecha entre a burguesia e o proletariado. Até então, esses grupos sociais haviam atuado conjuntamente contra a aristocracia. Da Inglaterra, Karl Marx e Friedrich Engels conclamaram o proletariado no Manifesto Comunista. Trabalhadores de todo o mundo, univos! Estava lançado o comunismo, uma ideologia presente na história contemporânea. Engels explicou no prefácio da edição alemã o alcance do manifesto, do qual foi coautor. A história do manifesto reflete até certo ponto a história do movimento operário moderno desde 1848. Hoje é incontestavelmente a obra mais espalhada, mais internacional de toda a literatura socialista, o programa comum de milhões de operários de todos os países, da Sibéria à Califórnia. Entretanto, quando apareceu, não podíamos intitulá-lo um manifesto socialista. Em 1847, essa palavra servia para designar dois gêneros de indivíduos. De um lado, os partidários dos diferentes sistemas utópicos, especialmente os owenistas na Inglaterra e os fourieristas na França, ambos já reduzidos a simples seitas agonizantes. De outro lado, os numerosos curandeiros sociais que queriam, com suas panaceias variadas e com toda espécie de cataplasmas, suprimir as misérias sociais sem tocar no capital e no lucro. Nos dois casos eram tipos que viviam fora do movimento operário e cujo objetivo era antes procurar o apoio das classes cultas. Em contraposição, a parte dos operários que, convencida da insuficiência das reviravoltas simplesmente políticas, queria uma transformação fundamental da sociedade. Chamava-se então comunista.
O socialismo significava, em 1847, o movimento burguês e o comunismo, um movimento operário. O socialismo era admitido nos salões da alta sociedade, no continente pelo menos. O comunismo era exatamente o contrário. E como achávamos já nesse momento, sem a menor dúvida, que a emancipação dos operários deve ser obra da própria classe operária, não podíamos hesitar um só instante sobre a denominação a escolher. Posteriormente, nunca pensamos em modificá-la. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, se inscrever, ativar o sininho e guardar os próximos vídeos, as próximas notificações. Hasta la vista, babies, e até a próxima.